Eu sou a Júlia Vicente Machado e hoje eu vou falar só um pouquinho sobre Oppenheimer, o pai da bomba atômica. Nasceu em 22 de abril de 1904, com mãe artista e pai importador de tecidos bem-sucedido. Julius Robert Oppenheimer foi um físico-químico muito importante no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos. Tá? A gente tem que pensar aqui agora, é bom a gente saber que ele teve uma infância muito boa, bastante luxo, bastante poder aquisitivo, teve uma boa educação, tanto que a formação dele foi em Harvard, em Química. Ele chegou a cursar Cambridge, só que porém ele estava muito triste lá, resolveu sair. Tipo, vou sair de Cambridge porque eu posso, não quero mais ficar aqui. Alguns aspectos sobre Oppenheimer que vai ser importante na história dele é o fato dele ser simpatizante da causa comunista. Ele era simpatizante do Partido Comunista devido ao seu irmão Frank e da sua namorada da época, Jean, serem membros do Partido Comunista dos Estados Unidos. Então, apesar de ele não participar também, ele era simpatizante da causa, não odiava o comunismo, como muitos da época odiavam. Era um físico, um químico, um cientista, né, em si, muito importante e muito reconhecido na época. A sociedade já conhecia o nome dele, já tinha alguns contatos que ele podia ser para poder ter sucesso e tal. E isso levou ele a ser reconhecido pelo governo. E é aí que entra a segunda etapa desse vídeo, a guerra. A gente saber que Oppenheimer nunca foi alguém muito ligado à política. Oppenheimer não era alguém mais na dele, assim, que gostava de fazer ciência. Ele tinha uma dificuldade até de socialização e tal. E a gente pode ver que ele aceitou, assim, por que será que ele aceitou trabalhar para o governo, tá? O governo, durante a Segunda Guerra Mundial, chamou Oppenheimer para o Projeto Manhattan. Ele coordenaria o setor de armas, de criação de armas. Só que ele não era muito chegado na política, ele não estava nem aí porque estava acontecendo, sabe? Ele não queria muito saber muito disso. O que fez ele mudar de ideia? Em 1940 aí, por exemplo, por aí, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa lembrar que a Segunda Guerra Mundial foi da Alemanha nazista. Oppenheimer, os nazistas estão matando gente a rodo, né? Tá um caos mundial por conta deles. A gente precisa deter a Alemanha. E se juntou ao Projeto Manhattan. E o princípio do Projeto Manhattan era bomba. Por que o princípio do Projeto Manhattan era bombas nucleares? Tiveram dois químicos que descobriram a fissão nuclear, tá? A fissão nuclear é quando o núcleo de um átomo se divide em dois. Isso faz com que aquele átomo libere mais energia do que ele liberava antes. E descobriu-se que se houvesse uma grande quantidade de fissão nuclear, assim, repetidamente, poderia haver uma grande explosão. E essa grande explosão poderia ser usada em bombas. A Alemanha também sabia disso. E a Alemanha estava começando a programar, a pesquisar, para saber como é que eles poderiam fazer essa guerra. Como é que eles poderiam fazer essa guerra ser maior? Com uma bomba atômica. E os Estados Unidos percebeu que se a Alemanha conseguisse uma bomba antes deles, o desastre seria muito maior do que se os Estados Unidos tivessem uma bomba. Começaram a correr, né, para fazer uma bomba, e para isso eles pediram ajuda do Oppenheimer e seguiu essa linha de raciocínio da fissão nuclear. E aí que é bom a gente citar os cálculos, porque a gente tem que entender, em qualquer área da ciência ou da vida, nós temos que usar matemática. E neste caso, os cálculos teriam que ser extremamente precisos, porque é a vida deles que estava em jogo também. Como eu disse antes, a fissão nuclear, quando ela ocorre, o átomo acaba liberando mais energia e, dependendo dessa quantidade de energia, poderia haver uma grande explosão. Só que precisaria de muito mais energia do que um átomo só para causar uma grande explosão do tamanho que eles queriam alcançar. Começou a se formar na cabeça do Oppenheimer que a solução para que isso acontecesse seria uma reação em cadeia. Só que tinha um porém. Essa reação em cadeia poderia dar muito ruim. Poderia dar errado. Por que poderia dar errado? Porque ele percebeu que os cálculos dele tinham um erro. Pensava que quando a bomba explodisse, a fissão nuclear, uma hora, teria que acabar. E aí tudo se normalizaria. Só que também tem a opção, tinha a possibilidade de a bomba e a divisão nuclear, a fissão nuclear, continuar acontecendo. E acabar começando a acontecer na atmosfera. Isso acarretaria numa explosão muito maior
e acabaria queimando o mundo. Seria um grande desastre para o mundo inteiro, que acarretaria inclusive a ele mesmo. E ele não queria que isso acontecesse, porque a vida de todo mundo dependia disso. Então ele pediu ajuda para o Albert Einstein, pediu ajuda para alguns outros químicos e outros físicos para ver se os cálculos deles estavam certos. Depois de um tempo houve outro erro de cálculo e aí eles descobriram a real possibilidade. Eles perceberam que a possibilidade disso acontecer, de o mundo entrar em chamas, era menor do que zero. Então houve uma segurança. O mundo não vai entrar em chamas, então dá pra gente continuar com o projeto. E foi nisso que foram criadas 3 bombas nucleares. Bombas do Oppenheimer chegaram tarde demais, vamos dizer assim. Porque, inicialmente, elas foram criadas para que fosse possível derrotar a Alemanha, fazer com que a Alemanha se rendesse aos Estados Unidos, e para que os Estados Unidos criassem a bomba antes dos nazistas. Só que acabou chegando tarde demais essa bomba deles, por conta que antes da bomba ficar pronta, os nazistas já tinham se rendido. Mas o projeto ainda estava ali, pela metade e tal, já estava meio caminho andado. E eles começaram a tentar caçar motivo. Eles perceberam uma coisa. Apesar da Alemanha, que era o alvo principal, ter se rendido, o Japão ainda estava de pé. Isso para os Estados Unidos foi algo ruim, porque teria sido uma falha. Nossa, sobrou alguém, né? Então, eles tinham algumas coisas prontas, chegaram pro Oppenheimer e falaram assim pro Oppenheimer: É o seguinte, a gente derrotou a Alemanha, né? Só que o seguinte, o Japão ainda tá tipo, então manda bomba neles, falou? A gente vai querer que você continue o projeto pra mandar bomba no Japão, tá? Pra eles verem quem é que manda no mundo. Como assim? Jogar nem tem necessidade disso, mas... Não, a gente quer e é isso que você vai fazer. Então, e aí os amigos do Oppenheimer chegaram pra ele e falaram assim: não, Oppenheimer, é o seguinte, é por conta que o Japão é nazista, né? Igual a Alemanha, então a gente tem que deter eles também. E aí foi assim que o Oppenheimer foi sendo levado na conversa e tal. E ele aceitou. Falou: ok, vamos meter bomba então. E foi aí que em 1945 foi feito o primeiro teste de bomba nuclear. A bomba pode ser sentida a 160 km de distância. Tinha a potência de 21 toneladas de TNT. Quando isso aconteceu, Oppenheimer percebeu o quanto ela era perigosa. Tá? Oppenheimer, algumas pessoas relatam que ele disse a famosa frase dele que é: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Em 6 de agosto de 1945, mais ou menos 2 meses depois do primeiro teste da bomba ter sido feito, foi lançada em Hiroshima, cidade do Japão, a primeira bomba nuclear. Deixou aproximadamente 120 mil pessoas mortas logo no primeiro dia. Depois, no segundo dia, mas teve uma pausa aí de 2 dias, se eu não me engano, foi lançada mais uma bomba no Japão em Nagasaki. Tá? E essa bomba, somada com a quantidade de mortos do primeiro dia, somou-se mais de 210 mil pessoas mortas. É interessante a gente notar que ele tinha uma vida de luxo desde de criança. Apesar dele ter lutado por tudo pelo que ele conquistou e tal, ele tinha sim, gente. A gente não pode esquecer isso, que ele tinha oportunidades mais fáceis. E talvez ele não tivesse uma noção ampla de mundo devido a isso. E talvez esse ato em si tenha feito ele cair na real. Esse erro dele tenha feito ele ter percebido como as ações dele, como cientista, influenciam na sociedade. Vai agora falar sobre como Oppenheimer, deste momento em diante, tentou fazer de tudo para, mesmo que talvez até inconscientemente, para reparar o erro dele. Primeiro que ele foi contra o governo. Apesar dele ter criado a bomba atômica, ter autorizado que as 2 bombas fossem jogadas no Japão, ele foi contra a lei em relação a bombas atômicas, o uso das bombas atômicas do governo, dizendo que eles estavam matando as pessoas, estavam sendo contra a ética, tal, não sei o que. E aí o governo não gostou disso. Então, tá indo muito contra a nação pro nosso gosto, né? E é aí que eles pegam o passado dele. Lembra que eu falei sobre que ele era um simpatizante da causa comunista por conta do irmão e da namorada? Então, eles pegaram isso do passado dele, né? Pegaram isso, espalharam
pela sociedade, estavam esses boatos. E aí começou a cair o crédito dele, cair o crédito dele. E aí o governo fez assim, agora que você tá bem fraquinho, tchau. Você não vai mais poder fazer pesquisas científicas políticas, tá? Mas ele continuou sendo contra o governo, não tava nem aí, continuou sendo contra o governo. Começou a dar palestras em outros lugares e tal. Ele ficava sempre com um cigarro na boca, era o característico dele, nem em consultas médicas ele conseguia soltar o cigarro. Só que depois disso ele teve um trauma muito maior e ele continuou usando, só que de uma forma ainda mais excessiva, se possível. Claramente isso não acabaria bem. Morreu em 18 de fevereiro de 1967 com câncer de garganta. Agora aqui uma análise social, análise geral dos aspectos sociais da época em que Oppenheimer vivia. Ele vivia no século XX nos Estados Unidos. O que a gente pode ver, né? O que a gente pode lembrar disso? Primeira coisa, crise de 1929. Apesar de a gente estar falando de Oppenheimer e ele ter sido um pouquinho depois essa parte que a gente está falando ser um pouquinho depois dessa crise de 1929, teve um grande impacto nos Estados Unidos, economicamente falando, e as pessoas acabaram tendo, a sociedade acabou tendo resquícios dessa crise, e eles tinham até uma certa esperança de que a guerra, essa nova guerra da Segunda Guerra Mundial, auxiliasse na economia dos Estados Unidos, como de fato auxiliou. Após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos vencem a Alemanha, ele se torna novamente uma potência econômica e acaba restaurando aos poucos sua economia. Essa crise de 1929 tem muito a ver com a economia, e a gente pode perceber aí que os Estados Unidos estava mais preocupado com si próprio do que com o resto do mundo, tá? Durante esse aspecto aí, esse século XX, a gente também pode citar Guerra Fria e a histeria anticomunista, que são duas coisas que têm muita relação. A Guerra Fria já tinha estourado há muito tempo antes de realmente terem falado que estourou a Guerra Fria. Isso a gente precisa ter uma noção, porque se um é capitalista ou outro socialista, uma hora vai bater de frente e vai dar ruim, como realmente acabou dando, né? Não teve uma guerra direta, mas ainda assim era uma guerra silenciosa, causando uma tensão mundial. E essa Guerra Fria acabou acarretando a outros aspectos na sociedade estadunidense. Um deles era o patriotismo. O patriotismo naquela época começou a ser muito forte, porque além da crise de 1929 ter feito algumas pessoas não conseguirem, terem feito com que algumas pessoas não tenham conseguido se reerguer, muitas pessoas começaram a se apegar à nação. Então, patriotismo foi também algo como se deixasse elas seguras. Tanto que o serviço militar nessa época também foi muito forte, afinal, a favor da guerra. O armamento também não estava forte, a bomba atômica, então o serviço militar começou a ficar mais forte também. Com o serviço militar mais forte, o patriotismo mais forte, os Estados Unidos queria fama, queria honra, queria dignidade, poder. Eles eram vaidosos mesmo. Queriam que a imagem deles fosse bonita para o mundo, não a imagem dos Estados Unidos quebrado. Então estava sendo ali uma corrida até para uma restauração de dignidade, tá? E aí a gente consegue ver também um avanço tecnológico e um aumento da urbanização, porque os Estados Unidos começam a querer mostrar para o mundo como eles são avançados. Então a gente tem muito todo esse aspecto, a gente precisa ter uma noção disso, tá? De que os Estados Unidos ele era vaidoso, sim. Nada durante aquele período foi pensado em coletivo. Foi pensado mais para si próprio, mais para a própria nação ou tal, do que para as outras pessoas, tá? Isso é um aspecto social que a gente precisa analisar. Alguns aspectos que mostram que talvez a sociedade nasce egoísta mesmo. Ou talvez um desespero em tentar se reerguer, ou talvez uma vaidade imensa de querer ser melhor e a pessoa mais poderoso, tá? São aspectos que a gente pode analisar. Então, aspectos sociais, vamos listar eles aqui para vocês terem uma noção de como estava o mundo naquela época, principalmente em relação aos Estados Unidos. Resquícios da crise de 1929, Guerra Fria, aumento da urbanização, avanço tecnológico, serviço militar e patriotismo e histeria anticomunista. 7.
Eu só citei 7, ainda tem vários outros, mas esse aqui foi os que eu achei que tinha mais a ver com a história do Oppenheimer. Isso leva a gente a filosofar um pouquinho e a gente a ter algumas reflexões. Primeira coisa que nos faz refletir com a história do Oppenheimer são as reflexões em relação a ética, responsabilidade científica, ciência e política, egoísmo, vaidade e nacionalismo, e algumas questões. Primeiro vamos fazer sobre esses 3 tópicos. Ética, responsabilidade científica ou ciência e política? O que é mais importante? A ciência ou uma vida? Tem muitos casos, por exemplo, de cientistas que, em prol da ciência, em prol do conhecimento, faziam alguns experimentos sem permissão das pessoas, por exemplo. Será que essa bomba foi uma responsabilidade científica de querer que o conhecimento se ampliasse? E nessa responsabilidade de continuar com o estudo, quando se pode continuar com o estudo, continuar com ele, ignorando a ética de que talvez esse estudo não fosse bom para muitas pessoas? E a ciência e a política? Será que nesse caso, durante essa guerra, assim, durante esse período, a ciência estava sendo mais influenciada pela política do que pela ética científica? Será que a ciência estava sendo mais influenciada pelos ideais políticos, pelo dinheiro, pela honra, pela imagem, pela fama, do que pelo que era certo? Será que a ciência estava tão fria por conta da emoção de conquistar algo novo que se esqueceu do que era importante? Será que para eles a única coisa que importava no momento era o experimento? A gente pode agora falar aqui também, isso entra em egoísmo, vaidade e nacionalismo. Porque, querendo ou não, eu acredito que o Oppenheimer, pelo menos na minha opinião, tá? Isso é uma análise minha também, vocês podem ter a própria análise. Acredito que o Oppenheimer tenha sido um pouco nacionalista, patriotista nessa parte. Patriota nessa parte, né? E por que eu acho isso? Por conta que eu acho que esse senso dele de querer continuar, de querer pesquisar sobre algo perigoso como uma bomba, que o aspecto perigoso da bomba podia ser visto antes mesmo da Alemanha ter sido derrotada, né? Então a gente pode perceber que tinha uma noção ali. Eu acho que foi mais para uma honra ao país. Eu acredito que tenha sido um pouquinho disso, sim. Também acho que foi um pouquinho de egoísmo e vaidade. Um pouquinho não, acho que foi bastante egoísmo e vaidade de não só dele, mas de toda a equipe dele, de querer ter esse nome na história. Afinal, ele conseguiu. A gente conhece ele hoje em dia como Oppenheimer, o homem que criou a bomba atômica, né? E o cara que tem um filme nos cinemas. E a gente pode ver que, mesmo que ele tenha se arrependido, inicialmente ele teve uma vaidade. Ele teve um egoísmo dele. A vaidade de ser um cientista procurado pelo governo para criar algo grandioso como uma bomba para derrotar a Alemanha, entendeu? O egoísmo de de continuar a pesquisa e conseguir prestígio em relação a isso. E aí a gente vem uma questão. Vou jogar aqui assim para vocês. Será que era mesmo necessária a continuação do projeto? Será que tudo aquilo era mesmo preciso? Além de ter destruído 2 cidades, matado mais de 210 mil pessoas, a gente tem uma tensão mundial ainda de bombas. Países que têm bombas, países que vendem bombas, países que compram bombas, são países que inconscientemente, indiretamente, incitam a violência, incitam a guerra. Então, será que era mesmo necessário mais uma arma? Mais uma arma tão grandiosa assim, tá? Será que o ser humano é tão materialista assim? Enfim, eu gostei muito de pesquisar sobre Oppenheimer, pretendo pesquisar ainda mais, ver filme dele, talvez ler mais coisas sobre ele. Eu não quis trazer muito sobre o aspecto pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, e também porque eu queria fazer essa reflexão, queria trazer algo tanto histórico, quanto filosófico, quanto social, e até um pouquinho matemático aí também. Então, fica aí para vocês que se vocês quiserem pesquisar mais sobre isso, eu recomendo muito vocês pesquisarem sobre. Vamos ver o filme também, eu vou ver o filme porque é um trabalho artístico muito bem detalhado. E eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que eu tenha te ajudado a entender um pouco sobre o desenvolvimento da bomba atômica, que eu tenha te feito pensar e que eu tenha te feito clicar no botão de inscrever-se e no sininho das notificações. Deixe seu like, compartilha com os amigos, me segue no Instagram, @MachadoJuliaVicente, ou se você for mais de leitura, @JuliaLeitora. E eu vou ficando por aqui. Beijo, tchau!